Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sou o professor Francisco. Hoje trouxe para vocês uma aula de matemática que tem a ver com polígonos regulares. No quadro, temos um exemplo de um polígono regular que é concretamente um pentágono. Okay? Pentágono é um polígono regular com 5 lados. Então temos AB, BC, CD, DE, EA. São 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Aqui vamos considerar que todos os lados têm 4 centímetros de comprimento. Okay? E o objetivo é determinar os ângulos internos do polígono e o seu apótema, essa distância do centro até o ponto médio de um lado do polígono. Tá? Pronto, então, para responder à primeira questão, vamos obter o teorema que serve de base para a mesma resposta. Para isso, tomei o vértice A e a partir do vértice A tracei uma diagonal até o vértice C, do vértice A outra diagonal até o vértice D. Quer dizer, tomando um único vértice no polígono, aqui nesse caso concreto, vai nos permitir obter apenas 2 diagonais. E essas 2 diagonais subdividem o polígono em 3 triângulos. Ok? Muito bem. Se tivéssemos um polígono, vamos imaginar se tivéssemos um polígono de 6 lados, estamos a dizer um hexágono, né? Obviamente que teríamos mais um triângulo, teríamos 4 triângulos. Se tivéssemos um heptágono, que é o polígono com 7 lados, teríamos 5 triângulos, assim sucessivamente. Tá? À medida que o número de lados aumenta, então o número de triângulos também aumenta, mas não numa quantidade igual ao número de lados. Vamos analisar o seguinte. Aqui temos 5 lados. E traçando as diagonais a partir de um mesmo vértice, obtemos aqui 3 triângulos. 5 menos 3 dá 2. Se tivéssemos polígono com 6 lados, teríamos 4 triângulos. 6 menos 4 dá 2. Se tivéssemos um polígono com 7 lados, teríamos 5 triângulos. Então, 7 menos 5 dá 2. Aqui, uma coisa que precisamos entender. A quantidade de lados de um polígono, assim de forma geral, a quantidade de lados de um polígono regular excede em 2 unidades a quantidade de triângulos que subdividem, né, o polígono. Tá? Então, outra análise que temos que fazer é que em um triângulo qualquer, a soma de todos os ângulos internos é igual a 180 graus. Como temos aqui 3 triângulos, teríamos a soma aqui 180 graus, a soma 180 graus, a soma 180 graus. Se tivéssemos mais lados, vai aumentando. À medida que os lados aumentarem, né, os triângulos vão aumentando, logo teremos mais 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Agora, a soma dos ângulos internos do polígono é igual à soma dos ângulos internos de todos os triângulos no polígono. Ou seja, aqui, para o polígono, que nós consideramos o ângulo interno como θ, fica soma de θ. E no outro lado, fica soma de 180 graus. Tá? Então, 180 graus, mais 180 graus, mais 180 graus, se tivesse mais 180 graus, mais n lados. Ok? O que significa isso? N parcela de θ. Quer dizer, θ mais θ mais θ, tá? Até n. Então, n parcela de θ significa n vezes θ. E aqui teríamos
uma parcela de θ equivalente a 180 multiplicado pelo fator n menos 2. N menos 2 por quê? Porque a quantidade de lados do polígono excede em 2 unidades a quantidade de triângulo no polígono. É sempre um polígono constituído por triângulos, excetuando 2 dos triângulos, né? 5 lados, 3 triângulos. 6 lados, 4 triângulos, sucessivamente. Então, o objetivo é obter, né, resolver essa equação em ordem a θ. Então vamos dividir essa expressão toda por n. Se dividir por n, aqui dá 1, fica simplesmente θ, porque 1 é elemento neutro na multiplicação, não é? E aqui fica 180 graus vezes n menos 2 sobre n, tá? Então, essa aqui é o teorema para determinar os ângulos internos de qualquer polígono regular, qualquer, tá? Isso aí. Vamos agora utilizar esse teorema para o cálculo do ângulo θ nesse triângulo que é um polígono, nesse polígono que tem 5 lados. Então, vamos aqui dizer que n é igual a 5, porque é um pentágono, tem 5 lados, n é o número de lados. Para n igual a 5, vamos pôr 5 aqui. Então vamos ter aqui θ igual a 180 graus vezes n menos 2 sobre, 5 no caso, né? 5 a dividir por 5. N é 5, n é 5, tá? Efetuando esses cálculos, obtém-se 108 graus para θ. Implica que no vértice dele o ângulo é 108 graus. Aqui 108 graus, 108 graus, 108 graus, 108 graus. A medida de todos os ângulos internos são iguais. Okay? Então está aí. Agora, para responder essa questão, para determinar o apótema, eu tracei um segmento de reta desde o centro do polígono até um vértice, por exemplo, o vértice B, e do mesmo ponto até o vértice A. Isso nos permitiu obter um triângulo isósceles, este. Um triângulo isósceles, no qual o segmento de reta que corresponde ao apótema divide o ângulo formado por esses dois lados em duas partes iguais. E quem é este ângulo aqui entre os dois lados que eu acabei de traçar? Chama-se ângulo cêntrico, ângulo em relação ao centro do polígono. Tá? O que eu fiz aqui, poderia fazer aqui, traçar aqui, teria esse triângulo, este, tá? Um ângulo aqui, cêntrico. Poderia também fazer aqui, teria esse triângulo com ângulo cêntrico. Poderia também traçar aqui, teria esse triângulo, né? Esse triângulo com um ângulo cêntrico. Poderia também fazer isto, teria aqui um ângulo cêntrico. Quer dizer, a soma de todos os ângulos desses triângulos isósceles é igual a 360 graus, porque vai dar um ângulo giro, uma volta completa. Por isso, vou escrever aqui a soma de todos os ângulos cêntricos que eu aqui vou chamar ângulo O. A soma de todos é necessariamente igual a 360 graus. Soma de O para um polígono com N lados ficaria N vezes O. N vezes o ângulo no vértice O. Tá? Nesse caso fica igual a 360 graus. Resolvendo essa equação em ordem a O, obtém-se ângulo O, ou ângulo cêntrico, igual a 360 graus
a dividir por n. Esse, vou chamar aqui teorema 1, e esse aqui é o teorema 2. Teorema válido para qualquer polígono regular e serve para determinar o ângulo cêntrico. Qualquer ângulo cêntrico. Para um ângulo cêntrico, esse aqui é o teorema, tá? Ok. Tendo o ângulo cêntrico, porque o nosso objetivo aqui é utilizar um dos triângulos, ou este, que são retângulos nesse ponto M. E o triângulo retângulo nos permite relacionar ângulos e lado. Como eu quero calcular esse lado, vai lhe facilitar utilizando as razões trigonométricas. Mas eu pretendo conhecer esse ângulo φ, tá? Como o apótema divide o ângulo cêntrico em duas partes iguais, implica que o φ é a metade do ângulo cêntrico. Ok? Vamos lá então determinar o ângulo cêntrico a partir desse teorema neste polígono. Para o polígono com 5 lados, esse ângulo cêntrico fica igual a 360 graus a dividir por n. N é o que? Número de lados, nesse caso 5. Tá? Então, o ângulo cêntrico fica igual, vamos lá, 360 graus é o mesmo que dizer 36 graus vezes 10. 10 por 5, 2. 2 vezes 36 dá 72. Então aqui temos 72 graus. Mas nosso objetivo é φ. Então, φ, como vemos, é a metade do ângulo cêntrico, é O sobre 2. Quer dizer 72 sobre 2, que dá 36 graus. Conseguimos esse ângulo, estamos em condições de manipular aqui esse triângulo retângulo. Claro, esse triângulo retângulo é semelhante a esse, então não há necessidade de usarmos os dois. Eu prefiro esse, ok? Ok, então pretendo conhecer esse lado, e esse lado é conhecido, porque esse lado, esse é o ponto médio desse segmento de reta. Quer dizer que daqui para aqui, o segmento MB é a metade do segmento AB, tá? Então, como não conheço esse lado que é a hipotenusa desse triângulo, eu vou preferir usar esses dois lados. Para usar esses dois lados, vou utilizar a razão trigonométrica tangente, ok? Então, por definição, aqui, e aplicando já no nosso triângulo, a tangente do ângulo φ é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Nesse caso, o segmento de reta MB e este segmento OM, que também é A. Então, A. Okay? O objetivo é calcular A. Multiplico toda essa equação por A e depois divido pela tangente. Vamos obter então A igual, não é? Vamos lá aqui mostrar. A fica igual a MB. MB é a metade de AB, tá? Vamos colocar aqui MB, segmento de reta MB, a dividir pela tangente de φ, ok? Se AB é 4 centímetros, não é? Implica que MB é 2, porque MB é a metade de 4. Tá? Então vou colocar aqui que é o segmento de reta MB mede 2 centímetros. Tá? Substituindo aqui esse segmento pelo valor 2 centímetros, né? 2 centímetros, e aqui tangente
de φ. Φ é quanto? 36 graus. Então, tangente é 36 graus. Tá? Isto aqui é equivalente a isto. Se efetuar esses cálculos todos, que pode ser feito através de uma calculadora científica, vai dar aproximadamente 2,75 na unidade de comprimento que tem a ver com os lados do polígono. Como os lados do polígono são medidos em centímetros, quer dizer que o A também fica medido em centímetros. Aqui. Ok, então essa é a estratégia que nós trouxemos para determinar os ângulos internos e o apótema de um polígono regular. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, o seu comentário e até lá, estamos juntos.